Do Salvador, Bahia bateu falta e o Vasco ganhou, Caldeirão vibrou. Bahia, 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 O Bahia merece, então, todo o reconhecimento. Quer mandar um recado, vai ter que falar em francês, senão ele não vai entender. Aqui, Vasco. Merci beaucoup, Bahia. Merci beaucoup, Bahia. O que mais? Au revoir. Au revoir. Você está liberado? Como é que é? A comer feijão. Liberação de feijão. Liberação de feijão. Liberação de feijão. O Vasco vai cair. Nunca. Nunca mais. Vasco não, babaca. E o Laia, cabezinho cabezinho é só chegar, cabezinho Obrigado, Maricão! O atacante Verratti foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa daquela expulsão contra o Goiás. Lembra? Recebeu o segundo amarelo, deixou o cotovelo no rosto do Bruno Melo. Se ele for punido, a pena pode ser de 4 a 12 jogos. Esse julgamento vai ser na próxima terça-feira, portanto, um dia antes do jogo decisivo contra o Cruzeiro. Enquanto isso, o momento é de curtir a vitória no finzinho suada contra o América Mineiro. Quando o Dimitri Payet entrou em campo no segundo tempo do jogo contra o América Mineiro, a filha do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, lembrou do pai. Assim, me deu um sentimento e eu falei, pai vai fazer um gol. Já com 45 do segundo tempo, nada do gol do Vasco, nada do pai fazer um gol. E aí ela fez um pedido. Logo em seguida eu vi a falta. E eu beijei meu cordão, fechei meus olhos e eu falei, pai, desce e faz o gol. vai explodir São Januário! Dos últimos 13 pontos conquistados pelo Vasco, 6 estão na conta do camisa 10 francês. Além do gol da vitória sobre o América Mineiro, ele também já tinha marcado no 1-0 sobre o Fortaleza. Dos 12 jogos que disputou nesses quase 3 meses de Vasco, em 7 o Payet começou no banco de reservas, como foi o caso no domingo. E mesmo assim, ele tem sido decisivo para o time. É um gol muito importante. Esses 3 pontos vão nos ajudar muito a fugir do rebaixamento. A torcida do Vasco também está ajudando nessa briga para ficar na Série A. E essa energia que vem da arquibancada não precisa de tradução. Nossa torcida está nos apoiando e sabemos que vai nos apoiar sempre, até o final. O jogo só acaba quando o juiz apita. No Vasco, apesar da vitória no Vasco da Gama chegou aos 40 pontos, né? O Payet fez a sua contratação valer a pena ontem? Hein, Luiz? O jogo tava caminhando para um triste fim. Triste fim, eu torcendo pro Vasquinho, rapaz, ele sacou... Verratti marcou logo no começo, parecia que seria uma noite tranquila em São Januário, que isso. Mesmo rebaixado, o América deu um trabalho danado. Olha o meu zagueiro, Marcando a bola? Olha lá, o meu zagueiro. Olha lá. Olha o pulinho. Esse Mastriani faz bastante gol, né? Bom centroavante, bom jogador. E a torcida do Vasco também tá... O Ameriquinho tá jogando, dando trabalho, né? América e Curitiba, eles estão vendendo caro cada ponto dos seus adversários. É elogiável isso mesmo, porque já estão... O Curitiba também, né? Virtualmente rebaixado. Peck perdeu esse gol aí também. Você imagina se o Payet não faz o gol. Ó. Cabeça, olho fechado ali, né? Nossa. E o Payet com bola rolando ainda deixando bastante a desejar, né, Fábio? Porque ele pensa o jogo, né, Plirra? Sabe, você vê que o que ele imagina, de repente, é a jogada mais correta. Só que ele ainda fisicamente deixa a desejar, não tem a intensidade do futebol brasileiro. Enfim, mas aí e tem... pode vir a ter, vocês acreditam que aquela história, como uma pré-temporada boa... Você acha que o Hamster... Então, o Hamster... Você acha que o Rames vai poder chegar parecido com o Payet? Pontos semelhantes. Você vê que eles pensam o Rames dá sinais positivos na seleção colombiana, muito mais do que no São Paulo. Porque dificilmente ele, na realidade, se você pegar o time hoje do São Paulo, ele não tem vaga. E o time do São Paulo ele precisa correr, ele precisa jogar. No time da Colômbia, os caras correm por ele. São funções. Você acha que livrou o Vasco? Acho que livrou, hein? Olha lá, falta. A cobrança foi espetacular, né? Olha lá, Roberto Dinamite. Olha lá, o grande Roberto Dinamite. Na gaveta. Golaço. Na gaveta. Dos outros ali que estão... temos 2 rebaixamentos já definidos há algum tempo. O Goiás também é uma situação complicadíssima, porque já tem 34, né, jogos e tem pontuação baixa. O Cruzeiro tá no Z4, mas com 2 jogos a menos. Tudo bem. Tem que também fazer por onde, tem que conquistar alguns pontos nesses 2 jogos a menos, nesses 6 pontos que tem para disputar, além da maioria dos seus adversários. O Bahia, que dos últimos 6, Bahia do Rogerão. Rogerão, hein? 6 pontos na Fonte Nova. Rogerão. Perdeu pro Cuiabá e ontem cedeu o empate pro Atlético Paranaense, mais pro fim do jogo. O Morança gosta lá. Vasco, Bahia, Cruzeiro e Goiás, desses 4 escapam 2. Quem que escapa para você? Vasco e? Santos. Não, o Santos acho que já saiu. 42 não cai. Eu acho que Vasco e Bahia. Vasco e Bahia? Vasco e Bahia. Você acha que caem Cruzeiro e Goiás? Cruzeiro e Goiás. Fabuloso?
Blusa não, Amoroso. Amoroso? Vou na do Luiz. Igualzinho, Amoroso. Nós dois, né? Lá em Se tivesse jogado junto, Lá em hein? Campinas, eu vou... Vai sair o camarote? Amoroso Vai sair o pra camarote? mim. Não? Vai sair o camarote? Não vai? Vai sair, né? Capita? Eu acho que o Cruzeiro tá fazendo força para cair. Acho que... Sábado fez mesmo, né? Perdeu pro Coritiba no finalzinho. Demitiu o treinador. Torcida Demitiu o treinador. Torcida invadiu. Torcida agora, né? Provavelmente vai ser penalizado. Exatamente. Pode jogar Fez sem tudo torcida pra- nas últimas rodadas. Assim, é o combo completo. E aí, pô, fechou. Você pega essa vaca? Não. Eu sou vanguarda, eu já sabia que isso ia acontecer. O Goducho me tirou antes, pô. Ele me tirou antes. Rodou. A informação que a gente tem é que o Luxemburgo não foi, pelo menos por enquanto, procurado por ninguém da direção do Cruzeiro. Encontrar um perfil agora que... Muito bem. A briga contra o Z4, segundo o nosso Opta, o percentual de chance de cada clube ser rebaixado. O Goiás, quase 90%. Cruzeiro, 32,8%. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times aí. O Bahia, quase 51%. O Vasco, quase 15%. O Vasco que vem de 3 vitórias seguidas. O Bahia ontem deixou escapar uma vitória que era fundamental. O Santos, 9,7%. O Internacional, ainda muito pouco. O Fortaleza e o Corinthians, menos de 1%. Aí não vai fazer barulho. Mas a gente tem Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Goiás. E não sei por que não incluiu o Opta, não incluiu o Coritiba. Porque o Coritiba está numa situação bem delicada, mas ainda matematicamente... Não, mas é porque né? já passa de 90. Passa de 90, com certeza. Não, mais de 90. Mais de 90. Só uma coisa, eu sou fã do trabalho do Opta e, obviamente, a questão matemática ali, tá considerando diversos aspectos. Mas eu não consigo ver o Bahia com mais chance de cair do que o Cruzeiro. Acho que a briga é a principal briga. Não, é porque o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? 2. Em relação ao Bahia, 2. Em relação ao Bahia, 2. Dois. Então, dá pra entender, né? Afinal é matemática, Birner. Aí eu acho que... Eu respeito a matemática, só que eu vendo os jogos, eu acho que a briga é parelha. O Curitiba pode chegar a 41. Eu acho que assim, a gente 41? tá falando... É muito difícil. O Bahia tem 41 38 pontos, passa o Cruzeiro tem 37, mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais pra fazer em relação ao Bahia. Então, realmente... É jogo a mais e futebol de menos, na realidade, o Cruzeiro, né? Eu entendo o que o Birner está falando, porque assim, se a gente pegar esses clubes, Bahia, Santos, Vasco, Cruzeiro, pode pôr o Goiás aí na conta, o Cruzeiro, depois daquelas 2 vitórias seguidas, uma inclusive contra o Galo, futebol foi de mal a pior. E o Cruzeiro é um time com dificuldade de finalização, de fazer gols. É impressionante. É difícil. Só ser muito rápido. Fortaleza fora, depois recebe o Vasco. Você está falando do Cruzeiro. Isso. Goiás fora, tem que ganhar. Do Goiás o Cruzeiro fora. tem 2 confrontos diretos. Isso. Aí recebe o Atlético Paranaense, sai pra jogar contra o Botafogo e termina recebendo o Palmeiras. É Botafogo e Palmeiras, só isso nas 2 Pra últimas resolver rodadas. nas últimas 2 rodadas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Bahia vai ter o Corinthians já na próxima rodada. Joga contra o Corinthians aqui em São Paulo. O Santos pega o Botafogo fora e o Vasco... O Vasco fez esse jogo com o Cruzeiro na data FIFA. Bahia pega o Corinthians na Arena, Itaquera. Bahia recebe o São Paulo. Bahia vai jogar fora com o América e recebe o Atlético na última rodada. É que assim, eu acho que a gente tem visto também na briga contra o rebaixamento resultados inesperados. Totalmente, aí a oscilação é mais maluca Mas sendo ainda. chato, já que você falou que havia tendências. Não, eu acho que há tendências, a tendência, bom, primeiro em relação aos percentuais, o Inter, o Corinthians... Não, eu já tiro. E o próprio Fortaleza não estão nessa briga, para mim não tem nem o que discutir. O Santos está, mas talvez esteja um pouquinho mais nessa briga do 42 pontos. O que eu ia fazer o paralelo do Atlético na briga pelo título, que eu falei que é aquele que está mais alijado. Acho que o Santos está nessa briga também, mas é uma situação hoje muito mais confortável do que a gente poderia imaginar. O Vasco, apesar da gente falar de toda a questão do time que está jogando melhor, etc e tal, é um time também previsível, se a gente considerar que ele joga tão bem contra o Flamengo, contra o Inter, e aí acaba não somando os pontos que esperava, e aí faz um jogo abaixo contra o Goiás, um jogo abaixo contra o América e acaba vencendo. Então, eu acho que assim, o Vasco tem que estar feliz por já estar um pouco mais distante da zona de rebaixamento, mas o que não pode acontecer é aquela, estamos aí, a tranquilidade não existe ainda. Nem para o Santos que tem 2 pontos a mais. E acho que nem para o Santos. É claro que o Santos e o Vasco, eles têm... A tendência, que eu te falo assim, para mim a tendência é que a briga pelas 2 vagas, para escapar das 2 vagas, fique entre Bahia, Cruzeiro e Goiás. Essa eu acho que é a tendência. Mas, de novo, o campeonato já nos mostrou, já nos ensinou a não tomar decisões precipitadas. Porque até mesmo esses percentuais que a que a gente viu, eu gosto disso, eu acho legal. Acho eles mudam rodada a rodada. Eles mudam completamente. Então, se um time ganha um jogo, o outro perde o outro jogo, o que tinha 50% vai para 20%, do Botafogo ser campeão ao final do primeiro turno. Nossa, 90%, uma loucura. Agora já caiu. Tem o que pega para Santos e Vasco, assim, eu falo, pega positivamente, é que o Santos e Vasco, mesmo quando jogam mal, eles estão conseguindo pontuar. Sim. Isso é importante. O Santos vem de 3 jogos ruins. Sim. 3 jogos ruins. Mas ele consegue empatar com o Cuiabá, ele consegue vencer o Goiás, um confronto direto. Essencial. E ele empata com o São Paulo com o primeiro tempo horroroso do Santos. Ele consegue empatar. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas. Não jogou bem contra o América, não foi bem, mas conseguiu arrancar aquele gol no final com o Payet e tal. Então os dois estão conseguindo. Outra coisa que eu cheguei a falar, não sei se foi aqui, se foi na F90, o momento na relação com os torcedores. Mas isso é muito diferente. É muito positivo dessas equipes. O do Cruzeiro
A gente viu o que aconteceu no Aliás, final de talvez não haja mais relação do Cruzeiro com os seus torcedores. O que aconteceu com o Santos e com o Vasco num dado jogar momento sem do torcida campeonato... também. Sim, sim. É o fim do campeonato. E aí... O que aconteceu com o Santos e Vasco num dado momento do campeonato, e depois o torcedor falou, bom, vamos abraçar, vamos aqui, se for ruim, se for bem, tamo junto, aí no final do campeonato a gente vê o que faz. Até o torcedor do Bahia, que também abraçou e tudo. O que aconteceu naquele momento com essas equipes está acontecendo agora com o Vasco, um momento terrível para acontecer isso, com o Cruzeiro, desculpa. Num momento terrível, esse tipo de coisa, protesto, invasão de campo, o clima tá horroroso. E outra, tá mudando de treinador agora também. Coisa que já aconteceu com o Vasco, coisa que já aconteceu bastante com o Santos, coisa que já aconteceu com o Bahia lá atrás. Mas isso eu não acho ruim nesse caso. Mas eu não sei, o Jean. Cara, por quem quer que seja, de verdade. Eu acho que, até falei, existe um estudo mostrando, né? Acho que o Calçade vai lembrar desse estudo, que é um estudo que mostra que você, ao trocar de técnico, em geral você tem um impacto inicial. Você tem um impacto de 6, 7 jogos. Acho que eram 7 jogos, numa média. E muitas vezes, quando você troca de técnico no meio do campeonato, o impacto é 7 jogos e depois volta tudo ao normal. Quer dizer, não adianta nada você trocar. Por isso que a gente troca bastante, que vai de impacto, 6, 7 jogos. Vasco tem o 5º melhor aproveitamento no retorno do brasileiro. Ramon Dias completou 19 jogos no comando do Vasco, o equivalente a um turno como treinador da equipe. No recorte temporal desde a chegada do argentino, a equipe tem a 5ª melhor campanha do Brasileirão. O técnico tem um bom aproveitamento no clube, com 54% dos pontos disputados, que fez o time sair do Z4 e respirar no campeonato. Quando Ramon Dias assumiu a equipe, o Vasco era o vice-lanterna do Brasileirão, com 9 pontos em 14 rodadas, empatado com o América Mineiro. Desde a chegada do técnico, segundo o espião estatístico do GE, somente 4 equipes somaram mais pontos que o Vasco: Atlético Mineiro, Bragantino, Palmeiras e Grêmio. Em um exercício de imaginação, caso Ramon Dias estivesse no Vasco desde o início do Brasileirão e mantivesse o mesmo aproveitamento, a equipe ocuparia a 7ª posição do campeonato, com 55 pontos. Na comparação com o técnico Maurício Barbieri, o último antes de Ramon no comando do Vasco, os números representam uma melhora significativa. Barbieri conquistou 6 pontos em 11 rodadas, cerca de 18%, 1/3 do aproveitamento do argentino. Ou seja, mesmo Ramon Dias comandando apenas 19 dos 33 jogos do Vasco no Brasileirão, o treinador argentino conquistou 31 dos 40 pontos, menos 77,5% da pontuação da equipe no campeonato. O Vasco ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão e tem 3 pontos de vantagem para o Cruzeiro, primeiro time na zona do rebaixamento, mas que tem um jogo a menos. A equipe ainda disputa mais 5 jogos até o fim do campeonato para fugir de vez do fantasma da Série B. Fonte: G.